Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e que bom ter a sua companhia por aqui. Sou a professora Simone Silva, sua professora de matemática, EJA, 7ª etapa, e nesse momento eu convido você a vir conhecer o que iremos estudar na nossa aula. A nossa aula de número 27 tem como objeto de conhecimento volume de cilindro reto, medidas de capacidade e volume do bloco retangular com detalhamento em litro e decímetro cúbico, litro e metro cúbico. Pois bem, queridos, um assunto interessante aí, super linkado com o nosso dia a dia, e nesse momento eu peço para você foco, você faça todas as anotações possíveis e vamos então à nossa aula. Começamos então a nossa conversa aí sobre litro, decímetro, tudo mais, aqui nessa área de serviço, né? Já que nós vamos estar conversando sobre volume, sobre capacidade, nada melhor do que começar numa área de serviço, aqui na lavanderia, porque o que é que nós visualizamos? Nós visualizamos aí vários objetos de tamanhos diferentes e, consequentemente, volumes aí diferentes, capacidades diferentes. Então, nesta aula, a gente vai estar verificando, vai estar entendendo a definição de volume, a definição de capacidade, como medimos volume, não é? Ou seja, esse espaço aí ocupado por um algo, especialmente por líquidos. Mas já que estamos falando em volume e em capacidade, é interessante nós começarmos a entender aí o que é volume. Então, vamos lá juntos ver a definição de volume? Volume nada mais é do que o espaço total que qualquer objeto ocupa no mundo, como uma caixa ou um bloco de madeira, medido em metros cúbicos, decímetros cúbicos ou centímetros cúbicos. Mas vamos embora por partes bem aqui. Volume é o espaço total que qualquer objeto ocupa no mundo, não é? Inclusive você. Você não é um objeto, mas você ocupa um espaço no mundo. Então, ali você vai ter um volume. E como exemplo aqui se colocou caixa ou um bloco de madeira. E o que é interessante nós observarmos é que quando nós estamos falando aí de volume, nós vamos ter as unidades de medida, que no caso aqui, metros, decímetros e centímetros. Mas no volume você vai se habituar a ver que sempre vai aparecer, logo após eles, cúbicos. Metros cúbicos, centímetros cúbicos ou decímetros cúbicos. E por que aparece isso aí? Cúbico, cúbico remete ali a cubo e cubo vai remeter ali a potência, né, 3. Mas por que que isso aparece na definição de volume? Pelo seguinte, o volume é uma característica ali exclusiva de objetos tridimensionais, de objetos que têm ali 3 dimensões. Imagine um dado. O dado é um objeto tridimensional, ele vai ter 3 dimensões. Então, o volume é resultado ali da multiplicação entre essas 3 dimensões. Como são 3 dimensões, como são 3 medidas, por isso aparece aqui a unidade de medida elevada ao cubo, tudo bem? É interessante que você saiba fazer essa leitura, que você tenha esse olhar aí aprofundado quando você estiver calculando o volume, quando você estiver estudando o volume. Sempre associar que a unidade de medida vai ser sempre elevada ali ao cubo, porque você está trabalhando com uma figura, com um objeto tridimensional. Mas, enquanto o volume é o espaço total que qualquer objeto ocupa no mundo, quando a gente fala ali espaço total, considere também ali as paredes, tudo bem? Nós temos também aqui a definição de capacidade. Embora volume e capacidade sejam ali convergentes, não é, para o mesmo assunto que nós estamos estudando aqui, é interessante entender que capacidade é quanto de líquido, quanto de gás também, porque ela trabalha, se relaciona ali a gás, a material gasoso. Quanto de líquido ou material cabe dentro de um recipiente vazio, como uma garrafa ou uma caixa d'água. Mas só que a capacidade, a unidade de medida dela já é diferenciada. Já vem ali com litros, decilitros ou então mililitros. Aí você vai dizer, ué, mas se capacidade e volume ali estão se relacionando à mesma situação, por que que a capacidade não pode aparecer ali em metro cúbico? Sabe por quê? No nosso dia a dia, o que é que a gente mais usa aí? Litro. Você vai comprar um refrigerante, você quer um refrigerante de 1 litro. Você vai lá no local e vai pedir, se você tiver que pedir no balcão, me veja um refrigerante aí de 1 metro cúbico.
Percebeu que fica meio estranho aos ouvidos? Não é? Quando você está se referindo a líquido, a unidade de medida que você vai aí usualmente, não é, fazer uso, é litro, tudo bem? Mas o decilitro e o mililitro também faz parte aí da representação do cálculo da unidade de medida que representa a capacidade, ok? Então é interessante que você faça essa anotação e que você perceba essa diferença. Mas para você visualizar melhor, entender e internalizar a definição de volume e capacidade, vem assistir esse VT comigo. Ao segurar esta garrafa, o que você vê é o volume total dela. Isso inclui todo o vidro por fora. Mas a capacidade é diferente. É apenas o espaço interno onde o líquido cabe. Nesta garrafa, por exemplo, a capacidade é de 2 litros. Agora, imagine algo maior. Uma caixa d'água de 1 metro cúbico ocupa todo esse espaço que você vê, mas a sua capacidade real, ou seja, a quantidade de água que ela consegue guardar dentro de si, é de 1000 litros. Viram agora a diferença? Quando a gente fala volume, a gente não pode desprezar ali a parede, né? O recipiente, a embalagem, no caso da garrafa. Quando a gente fala de capacidade, é quanto ela comporta, quanto se pode colocar ali dentro que ela consiga transportar. Então, agora, já tirada aí essa dúvida que pode causar uma confusão em você, onde, no dia a dia aí de uma turma da EJA, a gente vê a aplicação de volume e de capacidade. A gente vê aí a aplicação de volume e capacidade no dia a dia na cozinha, quando você vai transportar alguma coisa ali na mala do carro, ou então, quando se precisa, não muito recomendável, usar um galão para comprar gasolina. E ao comprar a gasolina, o que é que vocês olham? Vocês olham a capacidade do tanque em litros. Você não vai levar em consideração o volume do carro inteiro, você vai se deter onde ali na capacidade do tanque. Então, na cozinha, quando você está ali usando a panela de pressão, você vai se deter ao interior dela, você vai ver qual a capacidade que ela tem, que no caso aqui do nosso exemplo, 5 litros de feijão. Mas o volume total, não é? Quando se fala em volume, lembre que vai se contar, que vai se levar ali em consideração as paredes, vai ser maior. Então, quando se está trabalhando aí com volume e capacidade, é interessante que você saiba, que você deixe anotado aí para uso futuro, e não tão futuro assim, viu? Daqui a pouquinho nós vamos usar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, anote que logo, logo a gente vai ter que usar essa conversão aí. Mas aí você vai estar se perguntando, tá, já vi esses exemplos aí de litro, desculpa, esse exemplo de volume, já vi esse exemplo de capacidade, onde o litro se esconde no nosso dia a dia. Ele é tão corriqueiro, ele já está tão inserido, nós já estamos tão habituados a ele, que a gente não percebe que quando nós estamos no supermercado ali comprando uma caixa de leite, ou então um sabão líquido, detergente, desinfetante, ele está lá. Mas já é algo tão corriqueiro, quando você vai abastecer o carro, a moto, tem o tanque e o litro também está lá. E quando você vai tomar aquela água ali bem geladinha na sua garrafa de água mineral, o litro também está lá. Ah, mas eu vou tomar uma garrafa de água de 1 litro? Não, lógico que não. Mas você sabe que ali há um múltiplo ou submúltiplo do litro. Então, o litro está mais do que inserido no nosso dia a dia, e é interessante que a gente domine essa definição de volume e capacidade e guarde aquela relação, de litro e decímetro cúbico, tudo bem? Mas litro, da onde surgiu, essa palavra? Como foi que veio à tona? E por que faz parte do nosso dia a dia? Vamos então acompanhar. Qual a origem da palavra litro? A jornada da palavra litro começa na França, derivada do termo litron, uma antiga medida de capacidade usada pelos franceses. Suas raízes são ainda mais profundas, conectando-se ao grego antigo litra, que curiosamente era uma unidade de peso antes de se tornar volume. Mas foi em 1795, durante o fervor da Revolução Francesa, que o litro foi oficialmente adotado como unidade de volume. Ele surgiu como parte essencial do novo sistema métrico decimal, trazendo a padronização moderna que utilizamos até hoje, vinda diretamente do século XVIII.
Pois bem, queridos, né, nós vemos aí que a origem da palavra litro já foi há muito tempo atrás, mas que se aplica ainda hoje. Mas é interessante que você saiba também o seguinte, observe aí a sua tela, que na matemática e em muitas áreas técnicas nós usamos unidades de volume baseadas em medidas de comprimento, tudo bem? Assim como o metro cúbico e o decímetro cúbico. Mas como nós vimos aí no nosso vídeo a origem do litro, o que é o litro? O litro, como vocês acompanharam comigo aí, é a unidade padrão. Ali no Sistema Internacional de Medidas, e o litro ele vai estar se relacionando sempre ali para medir a capacidade de um recipiente, ou seja, quanto líquido ele pode conter, tudo bem? Um exemplo prático, rápido, para a gente ficar pensativo aí. Sabe aquela máquina de lavar? Pois é, se a gente considerar ali a máquina de lavar com toda aquela parte de ferro, né, ao redor, tudinho, alumínio, toda bonitinha, nós vamos ter o volume. Mas quando nós colocamos a máquina para encher de água, quando nós colocamos ali a roupa para ser lavada, nós vamos estar trabalhando ali com a capacidade. Tudo bem? Então, entenda que a máquina de lavar, quando você considera ela toda, a parte interna e a parte externa, você vai estar trabalhando com volume. Quando você vem com a quantidade de água e com a quantidade de roupa que ela comporta, você vai estar trabalhando ali com a capacidade. Se nós estamos trabalhando com água, nós estamos trabalhando com líquido, então nós vamos ter a unidade aí de medida, que é o litro. Mas o litro, ele não existe sozinho aí na questão de medidas. Há também alguém muito próximo e que aparece aí também corriqueiramente, que é o decímetro cúbico, e que esta é a representação. O decímetro cúbico é uma unidade de volume. O decímetro é uma medida de comprimento que corresponde a 10 centímetros. Aqui a gente tem que entender algo para não se cometer aí alguns pecados matemáticos quando se for fazer questão, quando se for estudar, ou até quando se for compartilhar mesmo conhecimento com algum colega. Presta bem atenção. O decímetro cúbico, ele se relaciona à unidade de volume, porque você está levando em consideração aí as 3 medidas. Você está trabalhando aí com um objeto tridimensional. Já o decímetro em si, sem ter o cubo, ele é uma medida de comprimento, porque o decímetro ele vai se relacionar ali a uma linha, a uma reta. Por isso que ele não é elevado ao cubo, tudo bem? E um decímetro corresponde a 10 centímetros. Então, daqui nós já podemos tirar mais uma relação, que um decímetro é igual a 10 centímetros. E sabe o que é interessante? Interessante é que você comece a anotar essas relações, porque em muitos exercícios eles dão a medida em centímetro e pedem decímetro, então vice-versa. Então é interessante que você comece a perceber isso daí e fazer a anotação. Aqui, um decímetro cúbico, tudo bem? De um cubo, um decímetro cúbico é o volume de um cubo que tem 1 decímetro, ou 10 centímetros, como nós vimos há pouco, de comprimento, 1 decímetro de largura e 1 decímetro de altura. Bora entender isso aí com calma? Já que nós vamos visualizar agora um cubo para esclarecer tudo isso, bora com calma ler de novo o texto para você poder visualizar e entender? Vamos lá, de olho na tela. 1 decímetro cúbico é o volume de um cubo, tudo bem? Que tem 1 decímetro ou 10 centímetros de comprimento, 1 decímetro de largura e 1 decímetro de altura. Ou seja, todas as medidas desse cubo serão em decímetro. Ficou difícil? Ficou assim meio complicado para você entender? Será que tem algum outro modo da gente poder visualizar, da gente poder ver isso daí e entender? Vamos lá juntos? Vamos lá, de olho na tela, olha aí. Está aí o nosso cubo, não é? O que é que a gente percebe? Ali as arestas dele, não é? Todas medem 10 centímetros, mas nós acabamos de ver aí a relação que 1 decímetro corresponde a quantos centímetros? A 10 centímetros. Então, o fato dali estar 10 centímetros não vai alterar nada o que eu falei para vocês. Não é a questão de 1 decímetro de altura, 1 decímetro ali de comprimento e 1 decímetro de
largura, tudo bem? Para você visualizar. Então, 1 decímetro cúbico nada mais é do que o volume de um cubo que tem 1 decímetro aí de comprimento, 1 decímetro de largura e 1 decímetro de altura. Mas avançando então na nossa aula, já que nós já vimos essa relação, é interessante nós sabermos que há uma relação entre as unidades e agora mais do que nunca você deve tomar nota disso, tudo bem? A primeira relação que aparece aí para nós nesse momento, mas que nós já vimos aqui no decorrer da aula, é que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. O que isso significa? Isso significa que um cubo com 10 centímetros de aresta, que também é correto dizer que tem 1 decímetro, ele vai ter o volume de 1 litro. Então, para você anotar, para você ficar esperto, para você passar aí o marca-texto na sua anotação, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. E quando a gente vai calcular volume, o volume nada mais é do que a multiplicação ali das dimensões do nosso objeto. Tudo bem? Como nós estamos aqui trabalhando com o cubo, o volume de um cubo vai ser a multiplicação ali entre as arestas dele, entre as 3 aí, a medida dos 3, tudo bem? Mas neste exemplo, o nosso cubo, a aresta tem 1 decímetro, então vai ficar 1 decímetro multiplicado por 1 decímetro, multiplicado por 1 decímetro, que nada mais é do que 1 decímetro cúbico. E pela relação, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Complicou um pouquinho? Tá complicado? Volta aqui comigo. Eu quero calcular o volume de um cubo. O que é que eu vou fazer? Você vai pegar a aresta e vai elevar ao cubo. Vai ser o mesmo resultado, aresta ao cubo, tudo bem? Professora, mas o que é aresta mesmo? Eu não consigo entender o que é aresta. Sabe quando nós vamos começar a desenhar um dado, que a gente faz a primeira linha aqui? Pois é, essa linha é aresta. Segunda aresta, terceira aresta e vai. Cada lado desse aqui, quando nós vamos desenhar um dado, é aresta. Para você calcular o volume de um cubo, você vai pegar a medida da aresta e vai elevar a 3. Elevar a aresta a 3 é a mesma coisa que multiplicar a aresta por ela mesma 3 vezes, tá? Só que aqui neste caso, o valor da aresta é quanto? 1 decímetro. Então, nós vamos ficar com 1 decímetro multiplicado por 1 decímetro multiplicado por 1 decímetro, que o resultado vai ser 1 decímetro cúbico. Mas vamos supor que você encontrou uma questão que pede para você passar esse decímetro cúbico para litro. A partir de hoje não tem mais segredo, porque 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, o volume deste cubo aqui seria de 1 litro. Tudo bem? Se fosse, no caso, 10 decímetros cúbicos, na hora de transformar para litro, seria quanto, moçada? Exatamente isso, 10 litros. Qual é a relação? 1 para 1. 1 decímetro cúbico, 1 litro, tudo bem? E agora também você já sabe fazer a volta. Se você tiver 1 litro, automaticamente você tem quem? 1 decímetro cúbico. Mas avançando aqui, vamos falar um pouco sobre o cubo e a sua capacidade. Agora nós vamos trabalhar com um recipiente que ele vai ter a forma de um cubo, a forma de um dado, tudo bem? Onde as arestas vão medir exatamente quem? 1 decímetro, olha, igualzinho que nós acabamos de ver, não é? A aresta vai ter 1 decímetro e esse decímetro aqui a gente pode escrever de um modo mais reduzido, que é o dm. Então, sintetizando aquilo que eu acabei de dizer para vocês, esse volume, o volume deste cubo, vai ser dado por quem? Vai ser dado pela multiplicação da aresta por ela mesma quantas vezes? 3 vezes. Foi por isso que lá, não é, na primeira parte aí da aula, eu coloquei aresta que multiplica por ela mesma 3 vezes, e isso nada mais é do que aresta elevado a 3, e você pode estar se perguntando, mas aí no caso não seria 3 vezes A? Não, não vai ser 3 vezes A. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos cair na multiplicação de potência de mesma base, é uma coisa puxa a outra. Se você pensava que você não ia mais usar potência, pois é, lamento te decepcionar, mas aqui você vai usar.
Então, a gente percebe que a multiplicação da mesma base vai ser a multiplicação da mesma letra, daqui a pouco do mesmo número. E quando nós temos a multiplicação aí da mesma letra, nós temos a seguinte regra: repete a letra, conserva a letra e soma os expoentes. Ah, mas qual é o expoente? Não tem nenhum aí. Tem sim. Quando tem só a letra, o expoente é 1. Então, nós vamos repetir a letra, nós vamos repetir a base e somar 1 mais 1 mais 1, que vai dar 3. Tudo bem? Anotação feita, recapitulamos aí multiplicação de potência de mesma base. Nós vamos aqui agora retomar a fórmula de volume. Volume é aresta que multiplica por aresta, que multiplica por aresta, e que nesse caso aqui, ela tem um valor que é 1 decímetro. 1 que multiplica por 1, que multiplica por 1. Gente, a multiplicação do 1 por ele mesmo, não importa quantas vezes, não vai alterar o resultado, vai ser 1. Mas agora lembre que nós estamos trabalhando com quem? Com volume. Unidade de medida em volume sempre vai aparecer elevado a 3, e aqui tem uma explicação prática para você. O decímetro apareceu quantas vezes na multiplicação? 3. Então, é justo o quê? Que o expoente dele seja 3. Tudo bem? Anotou a revisão de potência? Então, vamos aqui avançar na nossa aula. Conversão da aresta para centímetros. Aqui nós vamos aprofundar mais um pouco. Presta atenção. Aqui nós temos que a aresta vai medir quanto? 1 decímetro. Mas agora nós vamos subir um pouco mais de nível e a gente quer que este decímetro passe para centímetro. Quem é que vai nos ajudar? Aquela conversão que eu disse para você anotar aí um tempinho atrás, lembra? Então, aplicando ali aquela conversão, aquela relação que nós vimos, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, as arestas do cubo em centímetros agora vão ser de quanto? Vão ser de 10 centímetros. Para você se situar, para você não perder aqui o fio da meada. No início, a aresta do cubo mede quanto? 1 decímetro. Tudo bem? Só que 1 decímetro nós vamos transformar para centímetro, sabendo que 1 decímetro vai ser trocado para 10 centímetros, que essa é a relação. Aplicando aí a fórmula do volume, que nada mais é do que a multiplicação do que a aresta elevada ao cubo, que é igual a aresta multiplicada por ela mesma aí 3 vezes, nós vamos ter 10 centímetros multiplicado por 10 centímetros, multiplicado por 10 centímetros. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar o resultado aí de 1000, tudo bem? O centímetro apareceu quantas vezes aí na nossa multiplicação? 3 vezes. Por esse motivo aqui que ele é elevado a 3. Então, daqui já sai mais uma relaçãozinha para você. Todas as vezes que você estiver trabalhando ali com volume, se o volume for igual a 1 decímetro cúbico, quando você for passar para centímetro, você vai saber que o volume correspondente ali a 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Difícil? É muita coisa para você entender? Não é? É muito centímetro cúbico, é muito cúbico, muito cubo. Então, é por isso que é fundamental que você faça as anotações, porque onde há o estudo de volume, automaticamente essas unidades de medidas ali vão aparecer. E você precisa saber fazer ali a transformação de uma para outra, porque tem questão que vem dada ali direto, mas tem questão que vai exigir esse conhecimento de você, tudo bem? Então, ao calcular o volume de um cubo ali em 2 unidades diferentes, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega ali em que as relações são importantíssimas, né? Que saber trabalhar as unidades cúbicas ali é fundamental. Agora, qual é toda essa relação com o litro? Vamos lá acompanhar? A relação com o litro também exige aí mais um pouco de atenção de você, tudo bem? O volume de 1 decímetro cúbico gente, mais cubo aí para vocês, não é? O volume de 1 decímetro cúbico tem a capacidade de armazenar exatamente 1 litro de líquido. Então, aqui, moçada, surge mais uma relação aí para você anotar, para você fazer aí todo o destaque no seu caderno. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Mas vamos ver uma aplicação dessa conversão aqui? A aplicação é o seguinte, olha, passando de decímetro cúbico para litros. Um aquário
tem dimensões de 5 decímetros de comprimento, 3 decímetros de largura e 4 decímetros de altura. Qual é o volume desse aquário em decímetros cúbicos e qual é a sua capacidade máxima em litros? Então, vamos aos cálculos, tá? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é calcular o volume em decímetros cúbicos. Já que eu tenho um aquário e quero calcular ali o volume, eu vou ter que multiplicar as 3 dimensões. Lembrando que o comprimento é 5, a largura é 3 e a altura é de 4. Eu posso fazer aqui a multiplicação direto porque eles estão na mesma unidade de medida. Então, o volume será de 60 decímetros cúbicos. Agora, a gente vai pegar este decímetro cúbico aí e vai transformar para litro. Qual é a relação que a gente vai usar? A relação que a gente vai usar é que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tudo bem? Então, se eu tenho 60 decímetros cúbicos, isso aqui nem precisava ter vindo. Presta só atenção. Se eu tenho 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro, se eu tenho 60 decímetros cúbicos, automaticamente ali a capacidade é de 60 litros. Aí fica aí, o volume do aquário é de 60 decímetros cúbicos e a capacidade é sempre expressa em litros, é igual a 60 litros. O exemplo 2. Agora eu estou em litro e quero ir para metro cúbico. Uma piscina olímpica tem uma capacidade total, não é? Aí em litros. E qual é o volume dessa piscina em metros cúbicos? Gente, vamos lá então fazer esta conversão. Nós temos que fazer o seguinte. Primeiro é identificar a relação de conversão. Outra para você anotar. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Pelo amor de Deus, professor, é muita coisa, é muita relação. É sim. Eu falei para você que no estudo de volume e capacidade tem muita relação e você tem que anotar. Então, a usada aqui vai ser 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Para converter litros em metros cúbicos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a quantidade em litros por 1.000. Lá no início da questão, nós já sabemos que a capacidade em litros é essa. E para fazer a transformação para metros cúbicos, o que é que vai ser feito? Vai se dividir aí por 1.000. Então, o volume em metros cúbicos nada mais é do que este que você visualiza aí na sua tela. Difícil? Não. Trabalhoso. Não vou te enganar, não. É muito trabalho, é muito exercício, porque a gente só consegue aí ter o domínio de todas essas conversões quando a gente exercita. E exercitar é a alma da matemática, então é algo que você tem que se habituar. Mas para fechar tudo isso que nós vimos aqui, eu trouxe uma tabela aí de conversões para vocês, tudo bem? Vamos então assistir? Olá, estudantes! Vou apresentar a vocês um resumo rápido apresentando a conversão, como vemos a operação matemática, mais o resultado de metros cúbicos para litros. Vamos lá! De metro cúbico para litro, devemos multiplicar o valor por 1.000. Exemplo, 1 metro cúbico vezes 1.000 é igual a 1.000 litros. Agora, de litros para metros cúbicos, devemos dividir o valor por 1.000. Vejam só, 5.000 litros divididos para 1.000 são iguais a 5 metros cúbicos. Para finalizarmos, vamos ver de decímetro cúbico para litros. Neste caso, não se altera, pois multiplicamos por 1. Vejam só. 3 decímetros cúbicos vezes 1 é igual a 3 litros. Anotem essa tabela para terem em mãos quando precisarem, no momento de revisão ou de uma situação do cotidiano. Bom estudo a todos! Dica para você, aluno. Não deu para copiar tudo? Bate foto da tela, faz print, mas não perde essa tabela, anota que ela é vital para o seu estudo de volume, tudo bem? Então eu agradeço a sua companhia e até o próximo encontro.